Muito bem. Aqui nessa fala, eu quero convidar você a nós termos juntos aqui uma aproximação um pouco cuidadosa com relação à linguagem que nós empregamos aqui. Aqueles de vocês que já estão conosco no canal há algum tempo sabem que nós usamos aqui uma linguagem muito comum, uma linguagem já conhecida por todos nós. No entanto, é aqui que eu quero chamar a sua atenção para termos uma aproximação com cuidado, porque nós fazemos uso de uma linguagem que é muito simples e usamos palavras que vocês identificam. Só que aqui é que temos que ter o cuidado, porque talvez estejamos colocando essas palavras com um significado um pouco diferente ou totalmente diferente desse significado que vocês conhecem. Então, nós, por exemplo, nós temos empregado palavras aqui como meditação, autoconhecimento, o despertar da consciência, iluminação espiritual. São expressões da linguagem que nós conhecemos. Mas, em geral, as pessoas têm dado a essas palavras um significado muito particular, segundo suas crenças. E aqui eu quero trabalhar com você e lhe pedir que se aproxime desta palavra aqui, desta linguagem aqui, dessas expressões, com esse cuidado de ver se conseguimos perceber juntos qual é o significado que estamos dando aqui a essas palavras. Então, palavras como essas que acabamos de colocar, nós vamos trabalhar aqui hoje com você. Por exemplo, esse assunto do autoconhecimento, esse é um assunto extraordinário, um assunto vasto, de grande importância, juntamente com aquilo que também denominamos aqui de meditação. No entanto, a palavra autoconhecimento, como em geral as pessoas usam, está muito ligado à imaginação, a uma ideação do que isso representa. E aqui eu quero dar a essa palavra, como tenho dado dentro do canal, um significado também muito particular. Para nós, autoconhecimento é uma aproximação do simples reconhecimento daquilo que somos. Então, nós temos aqui um aspecto de parecer ser, de se mostrar ser, de se apresentar como sendo, e tudo isso é algo que precisa ser investigado. Isso tem uma particular aproximação daquilo que aqui nós chamamos de autoconhecimento. Nós precisamos nos aproximar de nós mesmos nesta investigação daquilo que somos, nisso que apresentamos ser, que parecemos ser, que nos mostramos ser. Há um outro aspecto desta questão do autoconhecimento, o que representa o fim da ilusão daquilo que somos. Então, há uma realidade sobre a verdade do nosso ser que nós desconhecemos. E esse autoconhecimento é aquilo que nos dará esse contato direto com esta realidade que nós desconhecemos, com a qual nós não temos qualquer contato, em razão de estarmos sempre nos identificando com isso que somos, nesse formato de demonstrarmos ser, de parecermos ser, de estarmos vivendo como sendo basicamente alguém dentro da experiência da vida, dentro da experiência do viver. Então, o que é que nos falta? Nos falta uma clara visão da verdade sobre o autoconhecimento. E agora ficou claro, esse autoconhecimento carrega esses dois aspectos aqui. O primeiro aspecto aqui desse autoconhecimento é a ciência disso que esse eu demonstra ser, disso que essa pessoa com a qual eu me identifico, esse mim, demonstra parecer ser. E o outro aspecto é a verdade
de nossa natureza essencial, de nossa verdadeira natureza, da natureza do nosso ser. Então, o que estamos juntos aqui comunicando e percebendo juntos é uma verdade que diz respeito a todos nós. Apesar de estarmos aqui falando, é algo que é interessante, nesse momento, você descobrir como acompanhar isso sem essas ideias sobre aquilo que você acredita ser. Por exemplo, autoconhecimento. Em geral, a ideia de autoconhecimento que as pessoas fazem é a ideia de conhecerem a si mesmas, como elas parecem ser, como elas se sentem ser, como elas demonstram ser, na tentativa de, através de uma técnica, de uma prática, de algo aprendido dentro da filosofia ou da psicologia ou de qualquer um outro modelo de mudança pessoal, porque essa é a proposta, conseguirem com isso um aperfeiçoamento, uma melhora, uma modificação desta pessoa com a qual elas se identificam. Então, o propósito do autoconhecimento, em geral, para as pessoas, é para um autoaperfeiçoamento. É para irem em direção a um desenvolvimento pessoal. No entanto, aqui nesse trabalho, nós estamos trabalhando com você a verdade da revelação, que aqui nós temos chamado de a verdade do autoconhecimento, ou o verdadeiro autoconhecimento. Aqui no canal nós temos uma playlist extensa explorando isso com você. Como aprofundar isso? Percebam, estamos diante aqui de um assunto muito vasto e de uma tremenda importância, porque isso é algo que diz respeito a esta revelação da verdade sobre quem somos. Então, esse é um dos assuntos mais delicados que nós temos aqui dentro do canal. A ciência da verdade, da revelação daquilo que parecemos ser e a constatação daquilo que realmente somos em nossa natureza essencial. Isso requer uma aproximação de uma forma nova. Precisamos investigar isso. Precisamos nos aproximar disso. Então, essa é a nossa proposta com você aqui dentro do canal. Nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão desse eu, desta ilusória identidade, desse personagem que se mostra na vida, na relação consigo mesmo, na relação com o mundo, na relação com o outro, de uma forma totalmente conflituosa. Tudo isso ocorre porque não há uma compreensão de nossa natureza essencial. Não estamos em nossas relações vivendo esta nossa real natureza. Nossa relação com o mundo, com o outro, com a vida, é uma relação que se sustenta nesta ideia daquilo que parecemos ser, que é esse eu, esse ego, esta ilusória identidade. Nós podemos sim passar por algumas mudanças, podemos passar por algumas reformas, podemos melhorar, podemos desenvolver esta pessoa. No entanto, esse sentido de identidade pessoal, de ilusória identidade, continuará se sustentando. E se isso continua, não há qualquer verdade em nossa vida, em nosso viver, em nossa relação. Então, o que nós estamos estudando aqui com você é a verdade sobre quem somos.
se torna fundamental uma compreensão direta daquilo que somos, porque a ausência desse autoconhecimento é a ausência de uma ação livre da confusão, da desordem, do atrito, do conflito, da violência, do medo e do sofrimento. As pessoas querem se ver livres do sofrimento, do medo, da confusão, da desordem em suas vidas. No entanto, sem autoconhecimento, você não tem uma base de ação que seja real. Será sempre uma ação conflituosa, será sempre uma ação em atrito, uma ação em sofrimento, em medo. A nossa vida, ela consiste de ações. O nosso viver consiste de ações. Compreendam isso. Agora mesmo estamos num momento de ação. Falar é uma ação. Ouvir é uma ação. Sentir está dentro da ação. Gestos e o que quer que esteja ocorrendo agora na vida é um movimento de ação. Então, a nossa vida é ação. Nós estamos sempre nesse movimento do agir. Não há uma nova forma de agir, uma nova forma de se mover no mundo, enquanto a verdade do seu ser não se revelar, enquanto toda a sua ação estiver nascendo desse fundo que é o eu, que é o ego, que é esta pessoa que você parece ser, que você demonstra ser, com a qual você se confunde. Então aqui nós precisamos ter uma aproximação desse assunto com bastante cuidado. Não se trata de um desenvolvimento pessoal, não se trata de uma mudança periférica, de uma mudança particular para este eu, uma aproximação de doutrina, seja ela religiosa, filosófica ou psicológica, espiritualista. Tudo isso pode, em razão dessa doutrina, é possível com essa doutrina alguma mudança, alguma superficial mudança em nosso comportamento, em nosso modo de tratar as pessoas, em nosso modo de nos relacionarmos com nós mesmos. Tudo isso pode favorecer uma mudança superficial nesta pessoa, neste eu, nesta identidade do ego. Então, algumas coisas podem ser abandonadas se são nocivas para esse mim, para esse ego, na sua relação com família, com o trabalho, com a vida. Então, é possível algumas mudanças, algumas melhoras, em razão de uma doutrina, de um ensinamento, de uma determinada prática ou técnica de autoaperfeiçoamento, mas tudo isso fica na periferia. O sentido do eu continua intacto, o ego continua em seu antigo e velho movimento, sustentando tudo aquilo que o ego comporta: a inveja, o medo, o ciúme, a ansiedade, a angústia. Todas as formas de temores estão presentes nesta ego-identidade e nenhuma mudança periférica, superficial, em razão de um autoaperfeiçoamento ou de um desenvolvimento pessoal, pode mudar isso. A realização da verdade sobre quem você é lhe coloca numa constatação de que a única realidade presente, sem qualquer separação, é a realidade divina. Então há um despertar de uma nova ação, de um novo agir, não em razão de uma mudança periférica, mas em razão de uma profunda e significativa transformação nesse ser psicossomático, nesse corpo, nessa mente, em toda essa estrutura
Então, há algo novo agora nesse mecanismo, nesse organismo vivo, que é a presença desta graça divina, desta energia divina, que é a presença de Deus. Estamos juntos nisso? O trabalho da realização da verdade sobre quem você é requer necessariamente uma aproximação da investigação daquilo que você demonstra ser. Então haverá uma constatação da realidade do seu ser. Então aquilo que é, demonstra ser, sofre uma profunda e radical transformação quando há o despertar desta presença, desta graça, desta energia divina, que é o seu ser real, a verdade sobre você. Então, nós estamos sempre aqui trabalhando com você a importância e o valor desta aproximação da verdade do autoconhecimento. Como parte do autoconhecimento, nós temos algo muito próximo, muito íntimo a isso, a esse autoconhecimento. É aquilo que aqui nós chamamos de meditação. E mais uma vez o cuidado, porque todos nós conhecemos essa expressão. Meditação tem diversos significados para diversas pessoas. Para muitos, isso diz respeito a uma técnica, a uma prática de relaxamento psicológico e físico. Tudo isso traz um certo bem-estar emocional e psicológico dentro de uma técnica, dentro de um sistema, dentro de uma prática. E é isso que, em geral, as pessoas entendem pela palavra meditação. Aqui eu tenho colocado claramente para você, nós temos uma playlist também específica sobre isso aqui no canal, daquilo que eu chamo de real meditação. O que é essa real meditação? É aquilo que está presente quando há uma aproximação da verdade do autoconhecimento. Sem a verdade do autoconhecimento, você pode se sentar de pernas cruzadas, você pode entoar um mantra, você pode silenciar a mente através de uma técnica, de uma prática, usando esta ou aquela técnica, desta ou daquela prática de meditação, mas sem esse autoconhecimento, sem a revelação da constatação desse movimento do eu presente, agora, aqui no viver, sem isso, você não está diante da meditação. Você está diante de uma auto-hipnose. Você está diante de uma quietude que, por uma técnica, por uma prática, você induz a si mesmo ao silêncio. Então é natural que o cérebro se aquiete, que ele silencie. Então, por alguns minutos, meia hora ou 40 minutos ou um pouco mais, você desfruta temporariamente de uma quietude. A mente foi aquietada em razão de uma técnica, de uma prática, mas logo que aquilo termina, você está de volta ao seu antigo e velho modelo de padrão de viver, de sentir, de pensar, dentro desse movimento do eu. Não é desta meditação que estamos falando aqui. Estamos falando da meditação que nasce juntamente da ciência da verdade do autoconhecimento. Quando há autoconhecimento, há naturalmente o florescer da real meditação, porque é algo que acontece agora. Tomar ciência do movimento do pensamento. O que quer que esteja surgindo agora aqui, um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, uma percepção. Notem, estamos falando da ação. A vida consiste nisso. Nós não temos como escapar disso. Podemos temporariamente entrarmos numa caverna, pode ser o nosso quarto, ou uma caverna mesmo literal, e ali fecharmos os olhos e nos afastarmos de todo tipo de ação e silenciarmos o pensamento, que também é um movimento de ação,
psicológico, mas é um movimento de ação. E naquele momento tudo fica imobilizado, mas o sentido do eu ainda continua presente. Aqui é se tornar ciente da ação, do sentir, do pensar, do falar, dos gestos, dirigindo um carro, conversando com uma pessoa, tratando de algum assunto e, ao mesmo tempo, você está cônscio de si mesmo, ciente de si próprio. Isso é uma aproximação da verdade, do autoconhecimento. As palavras que você usa, os gestos, o que quer que esteja surgindo como um sentimento, um pensamento, uma emoção, nesta relação, quando isso é visto e nesse olhar não colocamos o elemento que é o eu, que é o ego, que é esse padrão de fundo psicológico que está sempre se repetindo, quando temos esta verdade na relação, estamos nesta aproximação do autoconhecimento. E isso é meditação. Se tornar ciente de um pensamento, sem julgar, sem comparar, sem avaliar, sem também se confundir com ele, de uma emoção, de uma sensação, de uma percepção. Vou voltar a dizer, tudo isso é ação na vida, sem se confundir com isso, sem colocar esse elemento que é o eu, que é o pensador, que é aquele que sente, que é aquele que tem a intenção de fazer algo dentro desse momento de ação, dentro dessa experiência. Notem, isso não é algo tão simples. A base pode logo se tornar simples quando você escuta algumas vezes. Aliás, eu lhe recomendo a ouvir esse mesmo vídeo, assistir novamente, para compreender isso, assim como assistir aqui no canal essas duas playlists do que é a real meditação de forma prática, qual é a verdade do autoconhecimento. Então, logo vai ficar simples esse princípio. A compreensão intelectual disso não é complicada. A questão surge na vivência. Isso requer um pouco mais de eficiência nesse instante, nesse momento. Não se trata de uma técnica, não se trata de uma prática no sentido de algo que você faz de forma mecânica. Absolutamente. Você precisa vivenciar esta real meditação de uma forma prática, mas não praticar essa real meditação. Percebam a diferença? De uma forma prática, isso requer atenção sobre esse instante, sobre qualquer sentimento, pensamento, sensação, percepção. E isso não é uma técnica, isso não é um sistema. Esta atenção plena agora aqui, sobre o que quer que esteja surgindo, é a prática, não é a técnica prática, é a meditação real na prática, esta atenção plena. No entanto, essa atenção plena não é algo mecânico, não é algo habitual, não é algo com horas marcadas, ou há essa atenção agora aqui, ou não há atenção. Você não pode se lembrar de ter essa atenção. Quando há essa atenção percebe todo e qualquer pensamento, um pensamento presente, uma sensação, uma percepção. Quando há essa atenção, há uma ciência disso presente. Essa atenção engloba, inclusive, uma lembrança, que é só um pensamento. Ou você está nesta atenção, ou não está. Então, isso requer um trabalho sobre si mesmo. Um paciente, cuidadoso trabalho de estar atento. Não é de se lembrar de estar atento, mas de estar atento.
Isso vai ocorrendo de uma forma muito natural, na razão em que você tem uma aproximação disso com o real interesse. Então, veja, para esse autoconhecimento, nós temos, na verdade, desse autoconhecimento, a presença da real meditação. E para a presença dessa real meditação, isso é algo que se torna possível quando há esta atenção plena. O que é esta atenção plena? É a ciência daquilo que aqui está, sem qualquer esforço, sem qualquer prática, sem qualquer técnica, sem qualquer lembrança, o simples e direto interesse de estar ciente de qualquer pensamento, sentimento, sensação, percepção, gestos, palavras, esse ouvir o que o outro diz, esse ouvir um pássaro cantar, esse ouvir uma música, o que quer que esteja surgindo nesse momento, sem qualquer esforço, sem qualquer intenção desse eu, é possível essa atenção plena? Basta esse interesse de estar ciente de si mesmo e ciente do que está ocorrendo internamente e externamente. Então percebam como é importante essa questão da atenção plena, da real meditação de uma forma prática e o que isso representa nessa revelação do autoconhecimento. Então nós temos aqui algo fundamental para o despertar da realidade do seu ser. Também temos colocado a palavra despertar da consciência aqui no canal com um sentido bastante próprio, bastante particular, particular não no sentido de que é uma ideia, uma crença de alguém, mas é a constatação de que só há consciência desperta quando o sono da inconsciência desse eu não está mais presente. Então, qual é a verdade do despertar da consciência? É a presença da realidade do puro ser, que é a verdadeira consciência. Não se trata dessa consciência do eu, dessa consciência mental, dessa consciência do ego, despertando. É o fim dessa consciência do eu, é o fim dessa consciência do ego, é, portanto, o fim deste sono, daí a expressão, o despertar da consciência. É o fim deste sono, desta inconsciência, que é viver no eu, no ego. Então, o assunto, o despertar da consciência, ou o despertar espiritual, aqui nós colocamos como sinônimo. Iluminação espiritual é sinônimo disso. Não tem nada a ver com o despertar de experiências assim chamadas espirituais, místicas, certos fenômenos psicológicos, certos fenômenos paranormais, certos fenômenos assim mentais, certos fenômenos místicos, assim chamados espirituais. Não se trata disso. Aqui estamos falando com você do despertar do seu ser, que é consciência. Com isso temos, nesse despertar do seu ser, que é consciência, a presença da felicidade, que é a verdade de Deus, nesta ausência do eu, nesta ausência desta ilusão que é a ilusória identidade desta pessoa, desse mim, deste ego. Assim, o nosso trabalho aqui consiste nesta constatação, na ciência da verdade sobre quem somos aqui e agora. A verdade do seu ser, consciência, felicidade. Então, esse é o assunto que nós tratamos aqui dentro desse canal, ok? Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa o seu like e coloca aqui no comentário, faz sentido. Além disso, eu quero lhe convidar, nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso grupo no WhatsApp.
Nós temos encontros online, semanais, onde estamos trabalhando isso com você. Também temos encontros presenciais e também retiros. E eu quero deixar esse convite aqui para você, ok? Se isso é algo que faz sentido para você, já se inscreve no canal. Você que está aqui pela primeira vez, que ainda está se aproximando e está percebendo o sentido desse trabalho, da proposta que temos aqui. E a gente se vê logo, logo. Até a próxima. Valeu pelo encontro. A individualidade é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida.